Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Salve Maria Santíssima. Nessa noite nós vamos meditar o nosso 6º dia de formação, concluindo hoje a nossa formação do dia. E eu gostaria de começar esse dia, esse momento, meditando com vocês o parágrafo 1726 do Catecismo da Igreja Católica, que fala assim: as bem-aventuranças nos ensinam o fim último a qual Deus nos chama, o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a visão eterna, a filiação divina e o repouso em Deus. Muito bem, para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos nos extinguir, nos afastar de tudo aquilo que é meio contrário à vontade de Deus na nossa vida. Hoje o mundo, ele nos ensina muitas coisas que é de modo de impureza, seja de meio televisivo, de mídias, de sensualidade, de músicas. Hoje o mundo, ele está escancarado a nos oferecer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos viver a graça da pureza. O mundo ele tem muitas regras de vida, de satisfação, de egoísmo, dos instintos de sensualidade, mas Jesus, através da graça e da intervenção da sua mãe, nos quer, por meio dela, nos proporcionar a graça de viver uma vida de santidade, prática de pureza, misericórdia e de paz. É através de Nossa Senhora que ela quer vir nos resgatar. Nossa Senhora quer vir por meio dela eleger os seus eleitos, levantar o seu exército. Mas que para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos mudar os nossos conceitos, as nossas regras, muitas vezes até nosso caráter de pensar em certas coisas, em certos posicionamentos, coisas que eu fazia antigamente eu não posso fazer mais, certos hábitos que me deixavam em estado de pecado eu não posso mais abraçar, certas situações que eu vivia eu não posso mais viver. Eu preciso pedir que Nossa Senhora venha em meio a essa situação e vai me transformando, e a partir do momento que eu vou abrindo meu coração, Nossa Senhora vai me moldando. É por isso que falo no livro do tratado que Nossa Senhora é a forma perfeita para a santidade. A partir do momento que eu vou deixando, me esvaziando de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é podre, de tudo aquilo que é imundo, é como se fosse uma talha que fosse receber um vinho ou uma água, um jarro que fosse receber uma água, para essa água poder ser potável e poder ser usada, esse vaso, essa talha, esse jarro precisa ser purificado. É justamente isso que Nossa Senhora quer fazer conosco. Nossa Senhora quer nos moldar, Nossa Senhora quer nos purificar, para que assim podemos receber todas as graças, todos os privilégios dela. E a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, Nossa Senhora vai nos transformando. E que meio nós vamos fazendo? Nós vamos aprimorando. Porque, irmãos, a santidade não é uma coisa que é de meio assim, mágico. A santidade nós vivemos dia após dia. São pequenas coisas, são pequenos exercícios que nós iremos fazer, que nós vamos fazendo no dia a dia, que vai nos moldando. Ou seja, uma gentileza, uma paciência, um jeito de lidar com as pessoas. Tudo isso vai nos polindo, tudo isso vai nos enriquecendo. Práticas que eu fazia, eu já não faço mais. Coisas que eu tinha costume de fazer, eu vou me repelindo, eu vou pedindo para que Nossa Senhora venha em minha defesa, e ela vai me moldando. Que jeito? Ela vai falando na minha consciência, não é por aqui, é por aqui. Então nós vamos percebendo que a partir do momento que nós vamos deixando Nossa Senhora agir na nossa vida, ela vai nos capacitando, ela vai nos moldando segundo o desejo do coração dela. Se pela primeira vez Jesus veio através dela, é pelas mãos dela que pela segunda vez Jesus vai vir e reinar no mundo. É pelo triunfo do Imaculado Coração da Virgem Santíssima que há de acontecer toda a graça do céu na nossa vida. É através de Nossa Senhora que nós experimentamos a coisa do céu. É através de Nossa Senhora que nós experimentamos todas as graças, todos os prodígios, todos os milagres. Podemos ainda meditar aqui que nós devemos ofertar a Nossa Senhora tudo aquilo que nós padecemos, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que às vezes para a gente parece um sofrimento. No livro do Tratado da Verdadeira Devoção fala assim que o sofrimento carregado por mim próprio é uma cruz e é um fardo muito pesado, mas apesar de viver sozinho, fica muito pesado, fica muito árduo carregar certos tipos de pesos, de problemas, de dificuldades. Mas a partir do momento que eu pego, que eu consagro a minha vida, que eu consagro o meu coração e entrego tudo nas mãos de Nossa Senhora, esse fardo, essa cruz se torna deliciosa, se torna suportável, se torna alegre. É viver a dificuldade com alegria, é confiar cegamente na intervenção de Nossa Senhora. É crer que ela está no nosso meio, que ela está orando por nós, que ela está vendo por nós.
E a maior chave de viver essa graça é viver a prática da humildade. Quanto mais o coração é humilde, mais ali Nossa Senhora se faz presente. Quanto mais o coração é grato, quanto mais o coração é generoso para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, ali está Nossa Senhora grata por esse coração tão generoso. A gente precisa ter a sabedoria de Deus para encontrar nossa alma, comunicando com o nosso espírito a ciência dos santos e outras ciências que nos são necessárias, transmitindo a graça que é aquilo que os santos viveram. A maior escola que nós temos que seguir, irmãos, é as escolas dos santos. Nós devíamos estudar mais a vida dos santos, meditar mais a história dos santos, ver tudo aquilo que os santos fizeram, tudo aquilo que foi heróico antigamente, toda a perseguição. Ainda nós não chegamos ainda no momento de perseguição da igreja. Nós estamos vendo uma situação temporária. Nós sabemos que toda a situação de pandemia, de Covid, está deixando nós longe da igreja, da comunhão, das santas missas, mas nós sabemos que isso ainda, com o tempo, vai acontecer, mas pela graça de Deus vai cessar. Naquele tempo os cristãos eram perseguidos, mas eles não negavam a fé. Muito pelo contrário, eles tinham muito mais fé, muito mais vigor espiritual, que muitas vezes nós deixamos de ter. Eu quero ainda comentar com vocês aqui sobre as virtudes dessas graças que vêm nos dando força a vencer todos os combates travados, todas as provocações, contradições de toda parte, todas as vezes que nós vamos ser perseguidos. Uma vez que você se decidiu a se consagrar para Nossa Senhora, uma vez que você abraçou, como eu disse na outra live, na outra formação, você tomou partido de ser da mulher. Lá no Gênesis, quando Deus falou: colocarei ódio, colocarei inimizade entre a serpente e a mulher. A partir do momento que você sentiu o desejo do coração, que você está se formando, que você está se capacitando, você tomou partido de ser da mulher. E nesse momento começou a guerra espiritual na sua vida, começou o grande combate, porque você tomou o seu partido. Você tomou o partido do céu. Se você for desprezado, se você for caluniado, se você for perseguido, é sinal que você está no caminho certo. E nesse momento eu queria explanar alguns testemunhos, algumas coisas que aconteceram em 1917, meditando essa obra maravilhosa, que é contando um pouco da história de Jacinta. Jacinta fazia jejuns pesadíssimos, muitas vezes somente a pão e água, muitas vezes somente com pão, às vezes só água, muitas vezes ela comia ervas amargas em função dos pecadores. Umas vezes, conta nesse livro aqui, que Lúcia perguntou para ela assim: mas Jacinta, por que comer tantas ervas amargas? Aí Jacinta responde assim: eu preciso comer essas amargas para amenizar a dor do coração de nosso Senhor, em função de tantas almas perdidas que poderão ir para o purgatório, ou mesmo até mesmo ir para o inferno. Então nós precisamos viver sacrifícios, nós precisamos sair dessa vida de comodismo, nós precisamos sair dessa vida de querer tudo fácil. A vida do cristão não é fácil. Irmãos, a coroa da vitória só será nos dada no céu. Nós não vamos viver uma vida de plenitude de paz aqui. Nós escolhemos a nossa posição, nós sabemos que o combate é ser árduo. Por isso eu falo para vocês, nós precisamos mudar, nós precisamos deixar nos moldar por Nossa Senhora. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração, que nós entregamos a nossa vida, nós entregamos nosso tudo. O que é nosso tudo? É o meu pensar, é o meu respirar, é aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que eu tenho que deixar de fazer. Muitas vezes Nossa Senhora vem nas coisas mais impossíveis da nossa vida. Eu queria meditar com vocês aqui alguns testemunhos. Eu vou citar 2 testemunhos da graça e da presença de Nossa Senhora na minha vida, em coisas assim que humanamente seriam impossíveis, mas Nossa Senhora age na minha vida. Em 1990, anos de 1990, eu sofri um grande acidente, que eu caí de cima de um sobrado, de mais ou menos de uns 15 metros de altura. E aquele acidente seria fatal para mim, no mínimo ficar paraplégico. E naquele momento, eu não era até muito de igreja, vivia uma vida meio assim conturbada, né, que vivia no mundo assim, às vezes tocava na noite, às vezes não estava muito firme na igreja. E naquele momento que eu caí de cima do sobrado, eu estava trabalhando no meio da construção civil, e naquele meio, eu peguei, e na hora que eu caí, eu lembro que somente gritei o nome de Nossa Senhora. E eu lembro que eu só acordei no hospital, depois de 2 dias, com meu pai do lado na minha cama. E eu estava muito com medo, porque como a pancada foi muito forte, eu não sentia as minhas pernas, e eu estava com medo de ficar paraplégico. Mas para a graça de Deus e para os desígnios que Nossa Senhora tinha na minha vida, pelo aquilo que ela queria fazer na minha vida, de ser um homem que podia levar a palavra, que podia ser
canal da graça, não por vaidade, mas por necessidade, porque uma vez que eu vou me aprendendo, uma vez que eu vou estudando, a primeira pessoa a ser moldada, a ser transformada sou eu. Para minha surpresa, depois de poucos dias eu comecei a andar de novo e sentir o movimento das minhas pernas. Olha para vocês verem, eu caí de uma altura de 15 metros de altura e saí andando pela porta da frente do hospital. No outro dia que eu estava internado, chegou um rapaz lá que a gente estava jogando bola e que ele tropeçou da própria altura, caiu e ficou tetraplégico, só mexia do pescoço para cima. Então, por que eu estou falando isso? Para encher conteúdo? Não, para falar que Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora vem ao nosso socorro, Nossa Senhora protege, Nossa Senhora cuida. A partir do momento que nós podemos, que nós clamamos, que nós chamamos ela com fé, ela vem em nosso auxílio. No ano de 2014 para 2015, eu estava em Aparecida, estava eu e minha esposa, e nós estávamos numa excursão de final de ano em Aparecida, e no janeiro do ano da frente, e aconteceu aquele encontro que chama ENF, o Encontro Nacional de Formação. E o que aconteceu para minha surpresa? O desejo do meu coração de estar naquele encontro era tão grande, que no final da tarde, antes de vir e subir e embarcar no ônibus para vir embora, eu falei para minha esposa assim, eu preciso ter um momento com Nossa Senhora íntimo, só meu e ela, somente meu e dela. Eu fui lá, consegui burlar toda aquela segurança e coloquei minhas mãos naquele azulejo que fica entre o acrílico e a parede que fica o nicho de Nossa Senhora. E eu falei para Nossa Senhora, mãe, a senhora sabe o tanto que é o meu sonho poder estar nesse encontro, mas humanamente eu não tenho condições financeiras. Por quê? Porque já ia acontecer dentro de 1 mês e meio, não tinha mais hotel, era uma viagem caríssima, porque eu tinha que me deslocar de Mococa a Aparecida, não tinha carona, não tinha nada, e eu não tinha R$1 para ir nesse encontro. Falei assim, a senhora sabe muito bem o que eu preciso, a senhora sabe muito bem o sonho que eu tenho de estar, se for pela vontade do teu filho, e senhora, se for pela intenção da senhora, eu tenho fé que eu vou estar nesse encontro. E passou, e eu não fiquei triste nem desanimado, simplesmente guardei aquilo no meu coração e silenciei, e fui embora. Para minha surpresa, quando virou o ano, eu nem lembrei disso, e eu tinha somente alguns dias de descanso que eu podia tirar, porque eu tinha trabalhado na eleição, eu tinha exatamente 5 dias para tirar de descanso. E o ENF começava de terça a domingo. Para minha surpresa, o que aconteceu? No decorrer dessa semana que começou o mês de janeiro, uma pessoa chegou para mim e falou assim, escuta, você vai no ENF? Falei assim, irmã, não vou no ENF, eu não tenho condição, para mim vai ficar muito puxado, porque nas últimas fichas já estava para mais de R$100. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, eu vou pagar a inscrição do ENF para você. Eu falei assim, mas como assim? Você vai pagar o ENF para mim? Eu falei assim, vou pagar para você. Aí o jeito que você vai ver que Deus prepara para você, a inscrição que eu estou te pagando. A pessoa foi lá, pegou meu CPF, meu RG, foi lá e fez o cadastro. Eu falei assim, Daniel, tá aqui, você está cadastrado no ENF. Eu falei assim, misericórdia, e agora? Nossa Senhora, pai, a senhora dá um jeito, se a senhora já me deu a inscrição, a senhora me dá agora o jeito de ir. E foi, e eu fiquei, nossa Senhora, o que eu vou fazer? Minha Nossa Senhora, eu falei assim, eu fiquei brincando com ela, porque não é assim, quando a gente quer alguma coisa do pai, o que a gente faz? É isso que eu quero falar para vocês, a gente tem que se apegar com a mãe amolece o coração do pai, a mãe consegue tudo do pai, meus irmãos. Eu falei assim, Nossa Senhora, olha aí, a inscrição a senhora já me deu, não é possível que eu vou morrer na praia agora, a senhora me dá a graça de eu ir. Aí chegou na minha cidade aqui um coordenador, que posso até falar, muito meu amigo, que Deus abençoe, Francisco, se você estiver ouvindo esse vídeo. Ele chegou para mim e disse, irmão, você não vai no ENF? Eu falei assim, rapaz, eu vou te falar uma coisa para você, você não vai acreditar. Eu ganhei a inscrição desse negócio, mas não tem jeito de ir não. Eu falei assim, rapaz, mas você vai. Eu falei assim, mas como assim que eu vou? Eu falei assim, a gente fez uns trabalhos aqui em nível de renovação de cidade, a gente fez umas coisas. Tem alguns coordenadores de grupo que a gente fez um pacote para ir e não vai poder ir. Tem algumas vagas na van e no hotel. Você vai no lugar. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, você vai. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho R$1 na minha carteira para ir, eu não tenho condição de ir não. Eu falei assim, não, tá tudo pago a comida,
a estadia, a viagem, só fazer a mala e ir. Aí eu falei para minha esposa assim, gente, eu ganhei um negócio, eu ganhei a viagem. Aí ela falou assim, olha, se você ganhou, então é sinal que Nossa Senhora ouviu o teu pedido, Deus te abençoe e vai fazer o seu encontro. Gente, foi a maior alegria da minha vida viver aquele momento lá. Gente, lá estava o Padre Jonas Abib, estava Nelson Correia, estava Enil Espudaro, estava Eugênio Jorge. Quantas pessoas da Renovação Carismática de Brasil estavam ali? Foi um dos últimos encontros que eu participei, que eu estava com o Serginho, estava a Andresa, estava o João Paulo, esposa da Andresa, muitas pessoas conhecidas da diocese. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse testemunho para vocês no final dessa nossa meditação? Nossa Senhora, gente, é mãe de Jesus. Recordem vocês que Nossa Senhora conseguiu o milagre das bodas de Canaã pedindo para Jesus. Jesus falou para ela assim, mulher, não é minha hora, mas Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora manda. É por isso que nada que é pedido para Nossa Senhora, Jesus nega, porque ela é mãe. Jesus foi obediente a Nossa Senhora, como você é para sua mãe, como eu fui para minha mãe. Os 33 anos que Jesus viveu na terra, ele foi obediente cegamente a Nossa Senhora. E não foi diferente, não é diferente no céu. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma vez que você se entrega a Nossa Senhora simplesmente, ela não guarda nada para ela, simplesmente ela oferece vocês para Jesus. É como está escrito no Tratado da Verdadeira Devoção, eu, simples mortal, se eu chegar para um rei e oferecer uma maçã, de repente numa bandeja de plástico, uma bandeja de alumínio, o rei certamente não vai aceitar aquele presente. Mas se eu peço com todo carinho para a rainha e ofereço aquela maçã para a rainha, e ela aí coloca toda essa graça, todo esse presente, todas essas intenções numa bandeja de ouro, aí sim ela pode apresentar dignamente para o rei, e o rei, com todo o amor, com todo o carinho, aceita aquele presente. É justamente isso que Nossa Senhora faz na nossa vida, é justamente isso que Nossa Senhora quer fazer na sua vida, quer transformar. Nossa Senhora quer apresentar tudo aquilo que precisa ser apresentado na sua vida para o filho dela. Nossa Senhora quer apresentar os teus pecados, quer apresentar as suas misérias, mas também quer um gesto seu, que é uma mudança, que é conversão. Nós precisamos entender que nós precisamos nos espelhar. O que é espelhar? Ficar frente a frente, ficar equiparado com Nossa Senhora nas virtudes. É como hoje eu estava com uma pessoa, e como é que a gente vai vivendo uma mudança de vida? É pensar assim, ó, nossa, essa situação, como Nossa Senhora se importaria? Eu preciso falar com essa pessoa. Meu Deus, será que eu vou ter docilidade para tratar com essa pessoa com carinho? Eu preciso ter uma conversa meio séria. Como Nossa Senhora se portaria? Como Nossa Senhora chegaria nessa pessoa? Como Nossa Senhora corrigiria? Melhor, Jesus também foi criança. Como Nossa Senhora corrigia Jesus? Porque Jesus também foi criança. Jesus foi uma adolescente. Jesus, criança, também deve ter feito arte. Como Nossa Senhora corrigia Jesus? Então, a partir do momento que nós vamos pensando como Nossa Senhora agia, como Nossa Senhora se posicionava, nós vamos vivendo essas máximas de Jesus. Nós vamos vivendo esse espelhamento para as coisas do céu e vamos vivendo esse afastamento para as coisas da terra. Você, mulher, você coloca uma roupa para sair, você vem pensar assim, será que Nossa Senhora colocaria essa roupa? Será que Nossa Senhora falaria com esse dialeto, com esse modo de dizer, com essas gírias? Homens, com os costumes, com manias, com coisas que fazem, que nós fazemos, às vezes nós tratamos mal as pessoas, tipo assim, até mesmo pessoas da nossa casa. Isso me fez pensar hoje, meditando, preparando essa noite, como que nós precisamos nos espelhar, como que nós precisamos nos parear com as virtudes de Nossa Senhora. Nesse momento eu quero pedir que vocês, nós podemos fechar nossos olhos, nós podemos meditar nessa oração, que nós fechamos os olhos e podemos meditar nessa pequena oração, para nós podermos encerrarmos nosso momento de reflexão. Mãe Puríssima, queremos amar-vos para tornar-vos semelhantes a Jesus. Fechai os nossos olhos para que não damos a intenção, as loucuras e as vaidades do mundo, mas abre-nos para os encantos da humildade de Jesus. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo
que aos próprios filhos de Deus. Amém. Rezemos já nossa ejaculatória. Dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce, como o da vossa Mãe Santa. Dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce, como vossa Santa Mãe. Dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce, como o da vossa Mãe Santa. Amém. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Salve Maria Santíssima.